Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos através do Centro Espírita Capitão Vendramini, que nos proporciona esse momento, um momento de estudo do Evangelho, da Palavra de Jesus. Hoje nós vamos comentar o livro Fonte Viva, psicografia do Chico, de Emmanuel, e a mensagem número 138, o justo remédio, Agradecemos o Centro Espírita Capitão Vendramini pela oportunidade de estarmos reunidos. Vamos preparar para nosso estudo de hoje. Quem puder, quem desejar, separe um copo com água para que ela seja fluidificada enquanto nós realizamos esse estudo. Vamos elevar nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz, a nossa prece de abertura. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando um pouco mais da doutrina espírita, da palavra do Mestre Jesus, que possa trazer um pouco mais de luz na nossa vida, mais discernimento na nossa mente, que a gente possa, com esse estudo, acumular um pouquinho mais de conhecimento, que a nossa fé aumente, estudando aqui as palavras de Emmanuel, que a gente possa então tirar um bom proveito, possa fazer a diferença para nós na nossa caminhada, que seja importante para nós. Agradecidos então, pedimos permissão para realizar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura então desse interessante texto de Emmanuel, que Chico psicografou. O justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. É uma carta de Paulo, primeira epístola, aos Tessalonicenses, É um trecho, capítulo 4, versículo 9. E o texto de Emmanuel é o seguinte: em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram o socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros,
para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Um ótimo texto, né, que a gente percebe essas citações aqui dos problemas no nosso dia a dia. Quantos de nós não vivenciamos isso, né? Mas muita dor poderia ser evitada se a gente observasse os mandamentos de Jesus. Jesus simplificou os mandamentos em amar o próximo como eu vos amei, e amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, né? Jesus nos deu a chave, o caminho para a nossa felicidade, para a nossa evolução espiritual, que estão interligadas, né? Para que a gente tenha serenidade, que a gente tenha paz de espírito, né? É seguir os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo, não fazer ao próximo aquilo que não desejamos para nós, né? Não nos deixar levar por conceitos antigos, como é a história do pai aqui, que às vezes por uma educação mais rígida que recebeu, mas que claramente não se aplica bem nos dias de hoje, né? Situações como essas que foram citadas, amigos, pessoas em quem confiamos, que quando mais necessitamos não nos acolhem, não dão aquele ombro amigo que a gente está esperando, né? Quantas situações difíceis a gente passa no trabalho, com intolerância do chefe, problemas de relacionamento. Falta o quê? Falta entendimento, falta as pessoas se colocarem no lugar do outro. Amar ao próximo tem tudo a ver com isso. A gente poder não desejar para nós aquilo que a gente está vendo que está acontecendo com o próximo, que a gente está proporcionando ao próximo algo que nós não gostaríamos, né? Então, é comum hoje em dia, sempre, né, a gente não pensar na eternidade, não pensarmos como espíritos imortais que nós somos. A gente é muito imediatista. Esse texto aqui fala, Deus tem o tempo dele. Tudo acontece na hora certa, para que a gente não seja ansioso, esperando, inclusive, que a espiritualidade resolva nossos problemas de uma hora para outra, né? Porque muitas vezes aquelas dificuldades que nós estamos passando, elas são necessárias para exercitar a nossa compreensão, né? É questão de estarmos sendo, como se diz, é uma escola, né, que a gente está passando, que está nos ensinando. As dificuldades são isso. A gente, quando está no colégio, a gente não faz provas, a gente não tem que estudar, não temos que nos esforçar. Na nossa vida, de forma geral, é assim também. A espiritualidade, ela exige de nós dedicação, compreensão, né? Paciência, tolerância com o tempo. Nada acontece no nosso tempo, acontece no tempo de Deus. As coisas vêm sempre na hora certa, né? Estamos no lugar certo, na família certa, na hora certa. É confiar, porque tudo tem um propósito. As dificuldades que nós passamos, elas são nossos professores. A gente precisa saber conviver com elas. Lógico que não é a gente gostar de sofrer, não. É aprender com as dificuldades e analisarmos com bom senso essas dificuldades para ver, porque muitas vezes nós podemos, por nós mesmos, resolvermos muitas situações. A espiritualidade amiga, nosso guia espiritual, né, o nosso anjo da guarda, a espiritualidade amiga, eles auxiliam, mas eles não fazem nada por nós, porque ninguém evolui por ninguém. E nós estamos aqui encarnados para evoluirmos. Eles não podem interferir demais no nosso livre-arbítrio.
Nós temos que ter lucidez, né, sensatez, analisando aquelas dificuldades que muitas vezes são provocadas por nós mesmos, né? A vida que nós estamos vivendo agora, ela foi plantada por nós no passado. As situações que nós vivemos hoje, elas são situações colocadas para que a gente possa acertar alguma coisa que no passado a gente errou, né? A maneira de enfrentar essa ou aquela dificuldade. As pessoas com quem temos dificuldade de lidar hoje são pessoas que certamente no passado, em outra encarnação, já tivemos problema. Então voltamos próximos a eles, muitas vezes na família, para que a gente tenha a oportunidade de resolver essa situação. E aí não adianta pedir auxílio para a espiritualidade. Eles vão dizer, meu amigo, isso é para que você resolva, é para o seu crescimento. Então, nós temos que ter essa compreensão de que muita coisa depende da gente, né? E o que não depende da gente, que a gente confie, que a gente tenha fé. Essas situações colocadas nesse texto aqui, que a gente possa ter a paciência necessária para saber conviver com aquilo o tempo que for necessário, até que haja uma solução, e muitas vezes dada por nós mesmos, né? Uma coisa também que é importante diante das nossas dificuldades é que a gente não concentre nossa vida só naquilo. Eu estou com esse problema, e aí a vida da gente gira em torno daquele problema. Faz muito bem a gente, diante das nossas dificuldades, não deixarmos de procurar ajudar o próximo, nos dedicarmos a um trabalho filantrópico, a gente ter contato com as dificuldades e os problemas dos outros, principalmente quando a gente pode ajudar. A gente observa, vê que outras pessoas têm problemas, muitas vezes maiores do que o nosso, e quando a gente pode auxiliar, isso nos dá um prazer, uma força, uma energia que vai auxiliar que a gente resolva os nossos de maneira mais fácil. A gente compreende melhor as nossas dificuldades quando a gente auxilia o próximo, né? A doutrina espírita traz para nós que fora da caridade não há salvação. Então nós temos que pensar nisso, né? Diante de nossas dificuldades, não deixarmos de ser fraternos, que a gente não se desespere, que a gente não seja intolerante, que a gente não se revolte, como está aqui no texto, né? Que a doutrina, ela é consoladora e nos mostra a verdade mesmo, né? Que é o quê? Que é a essência do amor, resolve tudo, né? Jesus veio nos mostrar, primeiro, nos mostrar que Deus é amor, não era aquele Deus antigo, né? Que era vingativo, tal, né? Então, a doutrina, quando a gente se dedica, a gente estuda, a gente acompanha palestras, né? Participamos de grupo de estudo, a gente tem uma compreensão maior, um aprofundamento a respeito da doutrina espírita que nos dá serenidade, nos dá força, compreensão para passarmos pelas dificuldades maiores da vida, né? Então, somos responsáveis por nós mesmos e pela nossa evolução. Então, não esperemos que outros, inclusive os nossos irmãozinhos que já estão do outro lado da vida, venham nos auxiliar. Tem muita coisa que nós podemos fazer, né? Que a gente tenha iniciativa, fé, confiança, né? Em nós mesmos e na espiritualidade maior, no que Jesus nos ensinou, tá certo? Então, que esse estudo de hoje, que a gente possa tirar bons ensinamentos, que a gente possa perceber aqui que essas dificuldades aqui colocadas, elas fazem parte da nossa vida, enquanto nós necessitamos dessas dificuldades para a nossa evolução, porque nada é por acaso, né? Que a gente possa fazer bom uso dos ensinamentos, que possamos perceber que por trás de tudo que a gente passa tem um sentido, e ali existe um ensinamento, e esse ensinamento é para a nossa própria evolução, tá certo? Então, vamos agora agradecer por esses momentos de reflexão, fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz,
Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos por essa reflexão, por esse momento de estudo, que possamos de verdade refletir sobre essas questões aqui colocadas, tão bem colocadas por Emmanuel, a respeito da carta de Paulo, que possamos ter mais serenidade e compreensão diante das dificuldades da vida e que nunca deixemos de fazer pelos nossos irmãos, pelo próximo, aquilo que estiver a nosso alcance, seguindo assim os ensinamentos do Mestre Jesus, que é o caminho da nossa felicidade, que fora da salvação, fora da caridade, não há salvação. Agradecidos, então, pedimos permissão para a espiritualidade maior, para Jesus, para Dr. Bezerra de Menezes, para Deus Pai, acima de tudo, que possamos encerrar os nossos estudos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.